Olá, você seja bem-vindo à aula de Geografia, aula essa que vai tratar sobre o tema migrações. É isso mesmo. Migrações, na verdade, gente, é o deslocamento, né, de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos de um local para o outro, né? É uma prática comum, né, entre nós seres humanos. É muito comum essa prática de migrações, né? Se deslocar de um local para o outro, né? E motivado por diversas causas, né? Como política, religiosa, étnica, econômica, né? Então todos esses fatores aí motivam, né? Esse deslocamento populacional ou até mesmo do indivíduo. Bom, pessoal, como nós sabemos, como eu falei aqui para vocês, né, que esse deslocamento ele é motivado por algumas causas, né? Política, religiosa, étnica, econômica. Bom, professor, dá um exemplo aí, por favor, de um deslocamento motivado aí por uma causa política. Bom, isso é bastante frequente, gente, bastante mesmo, ocorre com bastante frequência durante crises políticas, né, durante momentos de guerras, e esses momentos de guerras aí, quando vem ao poder, assume ali a pessoa que assume, né, o poder daquele país, implanta uma ditadura. E quando ela implanta uma ditadura, logo nós sabemos que vai haver o quê? Perseguições políticas, né? Que aqueles que são seus opositores serão perseguidos, né? Ou até mesmo obrigados a deixar o país, e caso se recuse, né, será condenado a longo tempo de prisão ou até mesmo perder suas vidas. Tá, pessoal? Então a perseguição política, apesar de vocês pensarem que é algo bem incomum, né? Mas não, tá? Isso ocorre bastante, né? Em países que têm ali a sua democracia bem frágil, né? Fragilizada, né? Ocorre nesses países que têm a democracia bem frágil, né? A outra motivação é a questão religiosa, né? Essas questões religiosas, isso vai proporcionar também, né, perseguições religiosas, pessoas, né, que assumem ali o poder. Temos o exemplo aqui do Estado Islâmico, quando ele vai ali, né, assume ali uma porção ali, ocupa aquela região do Iraque, entre o Iraque e a Síria, né? Então os povos ali locais que eram contrários à sua religião, né? Que ali não concordavam ali com seus segmentos, né? Religiosos, de costumes religiosos, essas pessoas que discordavam, elas perdiam suas vidas. Então isso vai haver um grande deslocamento, né, populacional, né, dessas regiões, emigrando de uma área, de um país para o outro, de uma área para outra, para ali poder professar sua fé, né, sem nenhuma perseguição, tá? Então é um dos casos aí bastante bem recente, né, que nós temos aí essa questão do Estado Islâmico, né, essa perseguição aí de pessoas que tinham uma religião contrária à sua, né, que tinha costumes diferentes do que professavam a sua fé. Enfim, né, nós vamos ter também a questão étnica, né? Vamos ter aqui o exemplo dos judeus, né? Quando se deslocaram, né? Da região do Oriente Médio para a Europa, né? Houve aí a questão dessa migração, né? Que é a diáspora. Vai haver essa migração aí, né? Dessa etnia dos judeus, né, que estavam ali também, né, vai ter outros motivos também, né, perseguições políticas, religiosas, né, vai ter vários fatores aí também que vai levar esses judeus, entre outros fatores, a se deslocar para outras regiões do planeta. E no século XX, né? Século XX nós vamos ter a criação do Estado de Israel, onde vai haver um novo que gente,
um novo deslocamento populacional do povo judeu, né? Esse povo judeu se deslocando agora, vindo de diversos cantos aí do mundo, né? Do planeta, em direção a um novo estado que está sendo implantado ali na região do Oriente Médio, que é motivo de várias discórdias, né? Estamos falando do Estado de Israel, tá ok? E o principal fator aí, a principal causa, né, que leva a esse deslocamento populacional, né, o principal fator, vamos dizer assim, é a questão econômica, né? Esse fator é o principal motor aí que leva as pessoas a se deslocarem de um canto para o outro, tá? Constantemente em busca de melhoria, né, de vida, de melhorar as condições de vida, né, em busca de salários melhores. Tudo isso faz com que essa população se desloque, né, de um local para o outro constantemente, tá? Então, o principal fator, né, que nós temos que proporciona esse deslocamento populacional é o fator econômico, né? Não temos dúvida em relação a isso. É o fator econômico mesmo que movimenta, né, as pessoas de um local para o outro. É interessante deixarmos aqui, pessoal, bem claro que esse deslocamento populacional, que nós chamamos de migração, né, eles vão trazer várias mudanças, tá, no espaço geográfico. Esses deslocamentos eles não ocorrem assim vazios, não. Eles vão trazer mudanças, sim, tá? Vão trazer mudanças no espaço geográfico, né? Mudando ali, né? Todo um contexto, tá ok? Bom, e temos dois tipos quando falamos de migração, para ficar bem mais didático, né? Para entendermos esse tipo de migração, nós temos dois tipos de migração: migração interna e a externa. Bom, como é que é isso, professor? Simples. A migração, a migração interna é aquela que acontece dentro do próprio país. E a migração externa, como o próprio nome já diz, né, é uma migração onde que a pessoa sai do seu país de origem e se desloca para um outro país. Então, migração externa, que vocês podem anotar aí, né, fazer abrir parênteses e colocar o nome de migração internacional, tá ok? Então a migração externa, né? A migração externa pode ser chamada também de migração internacional, né? Que é entre nações, né? De um país para o outro, tá ok? Então nós temos esse tipo de migração conhecido como migração internacional, migração externa, né? O é a mesma coisa, tá? Então, gente, ainda sobre a migração externa, ou também, como preferir, internacional, entre o século XVI e século XX, olha só como é que é interessante essa questão da migração internacional, gente. Ela já houve várias direções, tá? Já houve várias direções e ela vai mudando essas direções, essa corrente, nesse fluxo migratório, ele vai mudando de acordo com o tempo. Como assim, professor? Não estou entendendo. Simples. Veja só, o fluxo migratório, né, internacional entre o século XVI e século XX, ele se partia da Europa, ou seja, o cidadão europeu saindo da Europa, tá, gente? Isso entre o século XVI e século XX, o forte fluxo migratório partia-se que da Europa para diversas regiões do mundo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Entre o século XVI e XX,
a principal corrente, né, migratória se partia da Europa. Eles é o cidadão europeu saindo, né, do continente ali europeu e indo para diversas regiões do planeta, né? Nós vamos ter com a formação dos Estados Unidos, nós vamos ter uma grande colonização, né, ali de irlandeses, escoceses, ingleses, né, saindo daquela região, tá? Saindo daquela região da Europa, indo em direção aos Estados Unidos, né? Também vamos ter uma grande migração para o Canadá e, claro, gente, o restante da América, né, vai ser colonizado principalmente por espanhóis e portugueses, né? Esses são os principais europeus ali, os povos europeus que vão ocupar o restante do continente americano. Lembrando que os europeus foram colonizadores, né? Foram os principais colonizadores de quê, gente? Do continente asiático, do continente africano e também do continente americano, né? Então esse período aí entre o século XVI, como eu falei para vocês, entre o século XVI e o século XX, isso vai proporcionar uma grande corrente migratória, né, do europeu para diversos regiões do mundo. Ainda temos também a Oceania, né? O continente ali da Oceania que vai ser colonizado também pelos os europeus, né? Então vejam que entre esses séculos, né, a principal corrente é dos europeus. Porém, veja bem, porém, já no século XX começa a dar sinais, né, diante com o início do século XX, né, o início do século XX, vai fazer o que, gente? Uma corrente contrária, né? Agora, povos da América, né? Mas principalmente ali da Ásia e da África, saindo dessas regiões, desses continentes, indo em direção agora ao continente europeu, né? Vai ter uma grande corrente aí migratória, né? Para esse continente europeu, tá? Então, geralmente a migração hoje, né? Geralmente a migração internacional ocorre, em sua maioria, de países subdesenvolvidos, né? Para países ricos, né? Então aí vai haver esse deslocamento populacional. Isso não quer dizer também que pessoas de países ricos, né, não vão migrar para outros países ricos. Sim, ocorrem essas migrações, mas, né, em maior volume, né, vamos dizer assim, em maior volume vai ser de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, ou seja, de países pobres para países ricos, tá? Então vai ocorrer aí esse deslocamento, tá ok? Motivado pela questão que, gente, geralmente pelo fator econômico. Claro que vai ter perseguições, né, políticas, religiosas, como nós vimos anteriormente, né? Isso também vai motivar aí, vai ajudar nessa questão da migração internacional, tá ok? Nessa migração externa. Mas o principal fator, sempre com destaque, vai ser o fator econômico, né? Vai ser o fator econômico, tá ok? Esse vai ser o principal fator. Porque é interessante ressaltarmos isso, porque às vezes as pessoas pensam que esquecem, né, que houve uma grande corrente migratória da Europa para outros países, né? A Europa passou períodos, gente, de fome, né? De severa fome, de epidemias, como nós estamos vivendo hoje, né? De epidemias, pessoas morrendo de doenças, essa questão das guerras, as principais guerras, as duas principais guerras que nós tivemos e outras, né? As grandes guerras aconteceram aonde? O palco foi o continente europeu. Então a população europeia, gente, era uma população sofrida, tá? Bem diferente da população que nós conhecemos hoje, né? Com uma qualidade de vida bem superior aos países subdesenvolvidos, né? Eles conseguiram desenvolver, né, essa questão da qualidade de vida do cidadão europeu,
mas séculos atrás eles atravessaram as mais horrendas guerras, epidemias, né? As grandes fomes, tá bom? Então já passaram por essas situações difíceis, né? Então hoje eles conseguiram aí, né, valorizar essa questão da qualidade de vida, né? Então, trazendo essa questão da qualidade de vida, claro que o país vai ser mais próspero, né? Então, eles aí, vamos dizer assim, eles encontraram o ponto aí, não vamos dizer ideal, né? Mas encontraram uma certa medida para que não haja tanta pobreza, né? Porque eles sabem que pobreza isso atrapalha no desenvolvimento de um país, tá ok? Então fazendo aí, dando destaque, né, para esse período da história, né, de migração aí, principalmente dos povos europeus que se deslocavam pelo mundo. Bom, deixando agora a migração internacional ou externa para trás, vamos falar agora da migração interna, né? O que é a migração interna, professor? A migração interna é aquela que ocorre dentro do mesmo país, tá, gente? Isso é migração interna. Ela vai ocorrer dentro do mesmo país, o deslocamento da população, né, daquele país, mas dentro do seu território, tá? E quais são as causas, professor? As mesmas causas que também ocorrem para a migração internacional, externa, que eu falei para vocês, né? Que é a perseguição política, pode ser perseguição religiosa, pode ser um deslocamento por questão de um fator econômico, né? E o econômico sempre, como eu falei para vocês, sempre sobressaindo aos demais fatores, tá? Então, o fator econômico ele está acima de todos, né? Assim, vamos dizer assim, né? O principal responsável para esse deslocamento populacional, né? Então ele ocupa aí o principal papel nessa questão das migrações, né? Que é o fator econômico, essa busca aí de melhoria, né? De melhores condições de vida, né? Isso daí tudo vai proporcionar o deslocamento populacional. Enfim, gente, então o que acontece? Sobre a migração interna, né? Nós vamos ter vários tipos de migrações. Dentro da migração interna, gravei, coloca na cabecinha de vocês. Dentro da migração interna, que é aquela que acontece dentro do território do país, né? Vai haver várias, vamos dizer assim, várias modalidades de migração. Como isso, professor? Simples, gente. Olha aqui, ó. E vocês conhecem quase todas, né? Vocês conhecem quase todas. Veja só, nós vamos ter o êxodo rural, né? Nós vamos ter aqui a questão do êxodo rural. Nós vamos ter a migração urbano-rural. Logo, logo eu vou passar para vocês detalhes, tá? Mas vamos ver aqui as modalidades. Olha, migração interna, né? E aqui dentro da migração interna nós vamos ter êxodo rural, migração urbano-rural, migração interregional, nós vamos ter a intra-regional, nós vamos ter também a migração pendular, tá? E vamos ter a migração de transumância, que também é chamada de migração pastoreira, né? Que é a mesma coisa, tá? Alguns autores gostam de chamar de transumância, né? Migração de transumância. Outros gostam de chamar de migração pastoreira. E nós vamos ter, por fim, a migração temporária, ou também sendo chamada de sazonal. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula, nós vamos ver a característica de cada uma dessas modalidades, né? Vamos dizer assim, de cada um desses tipos de migrações, né? Que é a exo-rural, migração urbana-rural, migração interregional, a intra-regional, pendular, transumância e a temporária. E o que é isso, professor? Assunto para a nossa próxima aula. Beleza?
Então, pessoal, no fim de cada aula nós vamos ter uma atividade, tá? Uma ou mais atividades, tá ok? Que será passado para vocês na plataforma, tá? Indicando a página do livro e o número do exercício que vocês têm que responder. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando e um abraço e até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.